Você já parou para refletir sobre as mensagens que são pregadas em muitas igrejas hoje? Quantas vezes você ouviu sermões inspiradores, emocionantes e cheios de palavras de encorajamento, mas que, quando confrontados com a palavra de Deus, revelam um vazio preocupante? Será que no meio de discursos motivacionais e frases de efeito, conseguimos realmente discernir o que é genuinamente bíblico do que é apenas uma roupagem espiritual para conceitos humanos? Quantas vezes você se perguntou se aquilo que está sendo pregado realmente exalta Cristo ou apenas eleva o ego humano? E ainda mais profundo, será que você conseguiria identificar os ensinos distorcidos que se infiltram nos púlpitos, muitas vezes disfarçados de amor e graça? Neste vídeo, vamos explorar juntos as características desses falsos ensinos, entender como eles se disfarçam com uma linguagem aparentemente bíblica e, mais importante, como você pode desenvolver um discernimento espiritual sólido para identificar essas armadilhas. Vamos percorrer as Escrituras, analisar os sinais e equipar você com ferramentas para reconhecer o verdadeiro Evangelho em meio a tantas vozes confusas. Se você deseja permanecer firme na verdade e não ser enganado por doutrinas que massageiam o ego, mas enfraquecem a fé, eu te convido a caminhar comigo até o final deste estudo. E se, nesse momento, você sente desejo sincero de crescer no conhecimento da palavra de Deus, de entender com mais profundidade as verdades da Escritura, se tornar alguém mais preparado para ensinar, aconselhar e resistir aos enganos sutis que cercam a igreja, então preste atenção. Eu tenho um convite especial para você. Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar nas riquezas da Bíblia com sabedoria, clareza e segurança espiritual. Essa pode ser uma das decisões mais importantes da sua caminhada com Cristo. Quando falamos sobre discernimento espiritual, é essencial entendermos que ele não é um privilégio de líderes, teólogos ou pastores. Pelo contrário, é uma necessidade urgente para todo cristão que deseja se manter firme no Evangelho genuíno. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 5, versículo 14, nos ensina que o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Note que o discernimento não é instantâneo, ele é cultivado por meio da prática constante e do estudo da palavra. Discernir espiritualmente é mais do que ouvir um sermão e se emocionar. É olhar além das aparências, além da eloquência do pregador, além da popularidade da mensagem. É perguntar com sinceridade: será que isso está realmente alinhado com o coração de Deus revelado nas Escrituras? Em um mundo onde a eloquência pode facilmente ser confundida com unção, é necessário olhar para o conteúdo e não para a forma. Vivemos em uma época em que o erro não aparece de forma grotesca e evidente. Pelo contrário, ele se apresenta de maneira sofisticada, revestido de termos bíblicos com aparência de piedade. Muitas vezes, vemos pregadores usando versículos fora de contexto para justificar promessas que a Bíblia nunca fez. E essas promessas são vendidas em embalagens atraentes. Acredite no seu potencial. Declare sua vitória. Visualize o seu milagre. Frases que parecem cheias de fé, mas que, ao serem confrontadas com a Escritura, se mostram vazias. Paulo já nos alertava sobre isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Esse tempo não é algo futuro, ele é o agora. E a igreja precisa estar desperta para isso. Para reconhecer esses ensinos distorcidos, é necessário compreender suas características principais. Entre elas, 5 marcas se destacam de forma evidente. A primeira é a ausência de arrependimento. Há uma ênfase constante em conforto emocional, prosperidade e bem-estar, mas raramente se fala sobre arrependimento e transformação de vida. As mensagens falam sobre amor e aceitação, mas omitem o chamado ao arrependimento que Jesus pregou em todo o seu ministério. A segunda marca é a centralização no ser humano. Sermões que exaltam o poder interior, a realização dos sonhos e a autoestima, mas que minimizam a soberania de Deus e a necessidade de santidade. Em vez, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ouvimos: descubra seu potencial e conquiste seus sonhos. A terceira marca é a promessa sem base bíblica. Afirmar que Deus vai realizar todos os seus sonhos,
ou que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida sem qualquer respaldo bíblico é perigoso. São promessas motivacionais que apelam para o ego, mas que não têm fundamento nas Escrituras. Em quarto lugar, há o uso seletivo da Bíblia. Versículos isolados são pensados para justificar conceitos humanos. Textos fora de contexto são usados para dar aparência de autoridade a ideias que não refletem o Evangelho. Isso cria uma falsa sensação de segurança espiritual. Por fim, a ausência da cruz. Quando o sofrimento, a disciplina e a renúncia são omitidos, temos um falso evangelho sendo pregado. Um Cristo sem cruz não pode salvar. Mensagens que focam apenas em conquistas e vitórias terrenas estão distantes da realidade do evangelho bíblico. Agora que você identificou os sinais, a pergunta que fica é: como desenvolver esse discernimento espiritual? A resposta está em 4 pilares essenciais: leitura sistemática das Escrituras, vida de oração, comunhão com cristãos fiéis e obediência à palavra. Não se trata de abrir a Bíblia aleatoriamente, mas de estudá-la com método, contexto e oração. Os bereanos, mencionados em Atos capítulo 17, versículo 11, eram considerados nobres porque conferiam tudo o que ouviam com as Escrituras. Além disso, Tiago capítulo 1, versículo 5 nos encoraja: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. O discernimento é fruto do Espírito, não apenas do intelecto. Conversar, refletir e compartilhar experiências com cristãos maduros fortalece a visão espiritual. Sozinho, é fácil se desviar, mas em comunhão, os erros são mais facilmente percebidos. Jesus afirmou em João capítulo 7, versículo 17, que quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. A obediência afina os ouvidos espirituais. O maior perigo da nossa geração espiritual não é o erro grotesco e escancarado, mas quase verdadeiro, aquele ensino que usa a linguagem cristã, mas nega o Cristo. Desde o Éden, a serpente distorceu a palavra de Deus. Não negou a existência de Deus, mas modificou o que ele disse. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo nos alerta que Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso significa que o engano mais perigoso é aquele que se parece com a verdade. Por isso, o parâmetro precisa ser sempre a Escritura, toda ela, não apenas partes convenientes. Deus está levantando homens e mulheres com discernimento. Pessoas que amam a verdade, que examinam tudo e retêm o que é bom. Pessoas que não se deixam seduzir por discursos emocionais, mas que buscam profundidade na palavra. João capítulo 8, versículo 32 nos garante: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se você deseja crescer ainda mais nesse discernimento espiritual, eu tenho um convite especial. Clique no link que está na descrição e descubra como aprofundar seu conhecimento nas Escrituras. Quer aprender a identificar esses falsos ensinos? Inscreva-se no canal para receber estudos bíblicos sólidos todas as semanas. Compartilhe nos comentários sua experiência. Já percebeu algum ensino distorcido? Sua história pode abrir os olhos de outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito da Verdade te conduza todos os dias.